O que eu vou falar agora é um incômodo. É um empreendimento, é um projeto que nasceu de um incômodo. Como vocês podem perceber, os responsáveis por essa beleza diferente, nada de exótica, porque exótica é coisa muito esquisita. Essa beleza diferente são os meus pais de Noray Galdino, meu pai negro, minha mãe branca. Eu nasci com a cor de mamãe e cabelo de papai. Uma criança que tem um cabelo crespo, uma criança negra, ela começa a se deparar logo cedo com os desafios sociais que a gente tem. Eu já nasci no coletivo, porque eu tenho aproximadamente uns 15 irmãos adotados e uma irmã biológica. E logo que eu acordava, tinha alguém com um pente na mão e com uma xuxinha também. Do tipo, prende isso aí, prende, gente, amarra o cabelo dessa menina. Meu Deus, que fuá. Gente, amarra o cabelo dessa menina. Minha mãe sempre amou meus cachinhos, ela sempre gostou muito dos meus cachinhos, mas ela não sabia como lidar com isso, porque o cabelo dela não era crespo. Então, ela também era vítima daquilo que a sociedade dizia sobre o cabelo crespo. E aí eu comecei a crescer, e aí eu só podia deixar o cabelo solto em dia de festa. Mas o cabelo solto em dia de festa, se ele tivesse molhado. Porque assim que ele começava a secar, com certeza tinha alguém com um amarrio de cabelo na bolsa. É loucura. Isso é real. Parece engraçado, mas no fundo não é engraçado, porque é real. E aí sempre tinha isso, e eu comecei a crescer, e por que eu não podia deixar o meu cabelo solto? E por que eu não podia ir para a escola com o meu cabelo solto? E por que eu sempre tinha que estar com ele preso? E por que ele tinha que sempre estar curto? E por que ser curto também é um motivo de inferioridade? E aí, com 12 anos de idade, quando eu ia completar ela, eu pedi um presente de aniversário para minha mãe. Eu disse, eu não quero presente, eu quero fazer um permanente afro. No fundo, eu sempre gostei do meu cabelo crespo. Eu tinha muito problema com o que as pessoas diziam sobre ele. Mas eu nunca quis que o meu cabelo fosse alisado. Nunca. E eu sempre quis os meus cachinhos. E aí eu pedi para fazer, porque a única referência que eu tinha de mulheres negras na minha comunidade, sem estar com o cabelo alisado, era o permanente afro. Era o que mais se aproximava da minha identidade, daquilo que era original em mim. Então, todas as mulheres negras que eu conhecia, ou elas tinham o cabelo alisado, relaxado, enfim, agora tem a progressiva, ou poucas as que decidiam assumir o cabelo crespo tinham o cabelo com permanente afro. Porque o problema era o volume. Não eram os cachos, era o volume. Então, sempre tinha alguma coisa que era o problema. Então, eu decidi resolver esse problema com 12 anos de idade. Eu fiz a minha primeira química. Com 12 anos e 3 meses, eu fiz a segunda química. Com 12 anos e 6 meses, eu fiz a terceira química. E assim, de 3 em 3 meses, eu retocava a raiz do meu cabelo com uma química para que ele ficasse menos armado, mais comportado. Porque é isso que dizem. Meu cabelo não, esse cabelo meio rebelde. Puxa, mas ele bateu em alguém, brigou com alguém. O que ele não está se comportando? Né? Qual que é o padrão de comportamento para cabelo? Qual será o padrão? Né? Então, eu tive, durante 10 anos, eu fui dependente química. De 3 em 3 meses. E aí, um dia, eu mudei de cabeleireira. E aí, essa cabeleireira falou assim, por que fazem permanente afro no seu cabelo? Você só precisa dar uma relaxada. Eu não sei se vocês sabem o que acontece com o permanente afro. A primeira coisa é, eles alisam o cabelo crespo. Depois de alisar, eles passam uma química para alisar e outra para enrolar. Então, você vive 2 processos químicos no mesmo dia. O de alisar e o de enrolar. E aí, ela falou assim, não, você não precisa fazer esses 2 processos. Você pode passar uma química mais light e que ele só vai relaxar o seu cabelo. Né? Ele não vai deixar tão armado e ele só vai relaxar. E eu falei, puxa, mas meu cabelo está estressado? E aí ela me convenceu, ela não só me convenceu a relaxar, quando na hora que ela terminou o relaxamento, ela falou assim, por que você não faz uma escova? Você com essa pele tão clarinha, ninguém vai nem dizer que seu cabelo é crespo. Uau! O meu cabelo é parte da minha identidade. Ela traz as minhas origens africanas. E o que ela estava querendo me dizer é que se eu fizesse uma escova, eu não traria as minhas origens africanas para dentro do meu dia a dia.
E foi exatamente isso. E aí eu falei assim, não, porque eu não gosto, porque quando passa, fica aquela coisa meio fuá, sabe? A escova nunca é perfeita, o cabelo crespo. Toda vez que eu via alguém com cabelo crespo, eu achava que era um alisado forçado. E aí ela falou assim, não, eu vou te mostrar que o seu cabelo fica liso, que ninguém vai dizer que é crespo. E aí ela fez um acordo comigo. Eu vou fazer. Se você não gostar, você não precisa pagar. E na mesma hora, eu lavo, hidrato e os seus cachinhos voltam. Aí eu falei, aposta fechada. E eu fiz. Eu fiquei extremamente lisa. Extremamente lisa. E eu passava na rua e fazia assim. Passava o dedo e o cabelo. Porque o cabelo crespo, realmente, ele não passa mais, gente. Isso não é um problema. Mas quando eu passava, eu tinha aquele sentimento de, olha, meu dedo está passando. E aí eu cheguei em casa, eu falei, o que vão pensar? O que vai acontecer, né? E aí todo mundo começou a olhar aquilo e passava a mão assim, nossa, até parece liso mesmo. E aí eu comecei a ter um reforço positivo daquilo que eu tinha feito. E aí eu comecei a perceber que nos lugares que eu ia, as pessoas falavam sobre isso. Nossa, o que você fez? Uau, tá liso mesmo. E aí eu saí de um emprego e fui trabalhar em outro. Então, semanalmente, eu comecei a falar assim, não, então agora, toda semana, eu tenho que fazer escova. E aí eu comecei a virar uma dependência da escova de 3 em 3 meses. Eu retocava a raiz e toda semana eu estava no salão fazendo escova. E aí, durante 10 anos, eu tive um processo de dependência química no cabelo. Até que, há 6 anos atrás, a minha história mudou. A relação com o meu cabelo mudou. Quando eu fui chamada para uma formação de educadores, e aí eu cheguei super atrasada, e, de repente, quando eu chego na formação, alisada, chapada, todos usadas da vida, aí eu me deparo com um ser desse lá na frente, que me recebe com um super abraço. A primeira coisa que eu falei assim, gente, que preta linda. Não é? Não é? Mas mais ainda, o meu segundo sentimento foi, e corajosa. Porque, olha o cabelo dela. E aí eu falei assim, mas o meu não fica assim. Meu primeiro pensamento foi, que preta linda, mas corajosa, porque para andar com esse cabelo solto tem que ter muita coragem. E era a primeira vez que eu tinha visto uma mulher próxima de mim, uma mulher negra com esse cabelo. E essa foi a mesma época que minha irmã engravidou e a gente descobriu que era uma menina. E era a Luísa. E as pessoas diziam assim, com quem será que ela vai parecer? E diziam assim, pode puxar tudo da tia, menos o cabelo. E aí eu comecei a me incomodar com isso. Eu falei, puxa, como assim? E aí depois de ver aí a Mafô, na primeira vez ela contou a história do cabelo dela e eu achei tão linda aquela história mexeu comigo. E eu voltei para casa incomodada e falei, eu não vou mais fazer química no meu cabelo. E aí foi o grande desafio. Porque quando você coloca uma química, quem já tem química ou quem já passou pelo processo com química, seja de tintura ou seja química para alisamento, relaxamento progressivo, enfim, sabe o quanto é difícil você viver um momento de transição. Quando a raiz começa a crescer, as pontas são do jeito, a raiz estava do outro, e aí eu comecei a viver meu processo de transição. Mas eu não estava vivendo só um processo externo, eu estava vivendo um processo interno. Porque aí a sociedade inteira me dizia assim, você não vai fazer nada nesse cabelo? Na minha família, um dia teve um bolão, os meus irmãos se reuniram e falaram assim, o problema é dinheiro? A gente paga para você ir para o salão. Eu quero fazer o meu resgate. Eu não sabia mais a textura do meu cabelo depois de 10 anos com química. E aí, um dia, quando eu estava com 4 dedos de raiz, eu decidi fazer o que as atuais meninas chamam de BC, o grande corte. Foi um choque. A minha mãe olhou para mim e falou assim, uau, 5 anos de idade. Eu falei, o quê? Você tem a mesma cara de quando você tinha 5 anos de idade. E aí eu fui ver as minhas fotos de quando eu tinha 5 anos de idade e eu disse, uau, sou eu. Sou eu mesma. Eu comecei a pensar, mas agora eu vou ter um problema, porque assim, eu não quero que as minhas sobrinhas, eu não quero que as minhas próximas gerações vivam o peso do que eu vivi. Eu tenho que mudar essa história. Mas se eu for mudar essa história mexendo na ferida do racismo, de uma forma mais agressiva, isso não vai acontecer, isso tem que ser gostoso, isso tem que ser legal. Então, eu já tinha ganhado o Tommy, que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 14 anos, e aí foi a primeira vez que eu reparei que o Tommy era negro. Depois de 10 anos que ele convivia comigo, eu reparei que ele era negro. E eu falei, puxa, Tommy, a gente pode fazer uma dupla legal, né? E aí eu comecei, com o Tommy, a contar, peguei a história que eu tinha escutado da Mafô e infantilizei ela. Comecei a contar no meio-fio da comunidade, eu comecei a contar na igreja da comunidade, eu comecei a contar por onde eu passava e tinha criança, eu contava essa história, que fala sobre como uma menina negra
conseguiu, de uma forma criativa e inovadora, combater o racismo na escola. E conforme eu comecei a contar, eu comecei a receber depoimentos de mãe dizendo o que os filhos tinham vivido, a importância que aquela história tinha feito. Eu falei, ok, já entendi. A gente precisa fazer um pouco mais. A gente vai tornar essa história um livro. E a gente falou, puxa, só o livro não é o suficiente. A gente precisa achar mecanismos de defesa para as crianças. E aí foi aonde a gente teve a ideia da pulseira. Depois que conta essa história, todas as crianças que escutam essa história fazem um compromisso de combate ao racismo e a valorização da diversidade. Não importa se você é crespa, se você é cacheada, se você é lisa, se você é alisada. O importante é o que isso significa para você. E aí as crianças têm um compromisso, porque elas batem e elas dizem uma para a outra que você é linda assim, olhando nos olhos. Uma das outras, as crianças podem dizer isso. E aí o que começou a acontecer? Que todos os lugares que tem criança, tem adulto. E sempre tinham mães que me procuravam no final chorando, dizendo, essa também é a minha história. E eu falei, puxa, não dá mais só para fazer com as crianças, agora tem que fazer com as adolescentes e com as mães também. E aí a gente criou um projeto chamado URB. URB significa, é um nome próprio, é um nome de mulher e significa princesa em Iorubá. E a gente falou, a gente vai fazer o resgate das princesas, a gente vai fazer o resgate do valor das nossas origens. E aí a gente começou a fazer pelo Brasil e a gente montou uma equipe. Só que essa equipe, a minha primeira equipe, pasmem, todas eram lisas. Eram meninas que tinham cabelo lisos e que falaram, essa responsabilidade também é nossa. A responsabilidade de tratar e de melhorar isso não é só de quem tem e quem sofre a opressão pela sociedade. É a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Porque se a gente está num pé onde mulheres são inferiorizadas por causa do cabelo e mulheres são valorizadas por causa do seu cabelo, se eu tenho que pegar esse grupo e fazer eles chegarem aqui, isso vai demorar mais. Mas se nós juntas fizermos isso, nós vamos igualar essa situação. E aí começaram a criar grupos pela internet. E a gente começou a falar sobre isso. E as meninas com cabelo crespo decidiram que elas precisavam fazer encontros. E elas precisavam compartilhar umas com as outras as suas histórias. Umas precisavam ajudar as outras no processo de transição, que é o processo mais difícil e dolorido, é o processo de transição. E aí várias meninas no Brasil começaram a testar produtos naturais. A hidratação de abacate, de banana, de mel. E elas começaram a fazer videozinhos e postar, olha, hoje eu fiz isso e olha como meu cabelo ficou. Aí outras começaram a postar, olha, isso aqui é legal para o cabelo crespo. Olha, hoje eu vivi tal processo de discriminação, estou super triste. Aí a outra vai lá e fala assim, não fica triste não, vai dar certo. E aí esses encontros que começaram pelo meio virtual de diversas meninas no Brasil, hoje se tornaram encontros presenciais. Nesse último mês, nós tivemos mais de 15 encontros em Crespa pelo Brasil. Meninas se reuniram nas praças, nos shoppings. Para quê? Para conversar, para cuidar. A relação de cabelo é uma relação de cuidado. E hoje nós temos crespas e cacheadas cuidando uma das outras e tirando todos os mitos que falam sobre cabelo crespo. Dizem que cabelo crespo é difícil de cuidar. Eu vou dizer, eu passava muito mais tempo para cuidar quando eu tinha ele com química do que como ele está agora. Eu quero mostrar uma coisa super rápida. Em menos de 5 minutos, eu posso arrumar o meu cabelo crespo. Eu posso ter ele com vários penteados e eu ainda posso ser chamada de estilosa por aí. Não é? E aí a gente percebeu que a gente precisava ajudar umas às outras a criarem esse movimento de cuidado. E não bastando isso, nós começamos a ser chamadas nas escolas, porque a gente descobriu que o maior processo que a gente vive hoje, as pessoas dizem assim, as pessoas precisam se reconhecer, se aceitar, né, como crespas. Eu já me aceito como sou. Eu preciso que a sociedade aceite como nós somos. A sociedade precisa mudar. A educação no Brasil precisa mudar. A política no Brasil precisa mudar. Enquanto nós tivermos pessoas que não podem usar os seus cabelos naturais nas empresas, que não podem usar os seus cabelos naturais nas escolas, enquanto nós tivermos crianças lindas que fazem parte hoje da campanha Eu Sou Linda Assim, sendo chamadas de bruxas, sendo chamadas de neguinhas do cabelo duro,
sendo chamadas de cabelo pichain, sendo chamadas de cabelo fuá, a gente não vai conseguir fazer a virada acontecer. Eu preciso da ajuda do Brasil para chegar a essa virada. E hoje eu, em nome de todas as crespas e cacheadas do Brasil, venho pedir a ajuda de vocês para que a gente faça com que essa desigualdade diminua. É responsabilidade nossa. E um exército mirim está se levantando. Hoje, a Luísa, pela manhã, virou para mim e falou assim: eu não sei como seria se alguém não aceitasse o meu cabelo. Eu posso dizer para elas que eu sou linda assim e que elas são lindas também? Falei, pode. Protagonismo infantil. Eu sou linda assim, todos vocês são lindos assim. Eles não são o futuro, gente. Eles são o presente. Eles são o agora. Eles são o hoje. Eles são o momento de agora. E eles podem fazer essa transformação acontecer. E fica o meu chamado. Faça parte disso. Faça isso mudar no Brasil. Crespas e cacheadas precisam ter espaços e precisam ser valorizadas pelas suas origens. Precisam ser valorizadas por quem elas são. Muito obrigada.